Galera da Química, amantes do conhecimento, muito bem-vindo para mais uma sequência de videoaulas do nosso canal. Nesta ocasião, vamos entender este assunto que está na sua tela, a teoria da evolução. Vamos procurar entender como o universo, partindo de um ponto extremamente pequeno e denso, se expandiu até o atual estágio em que se encontra. Vamos entender como surgiu a primeira vida no nosso planeta. Estou a falar da evolução cósmica e da evolução química. A particularidade desta sequência de videoaulas, ela vai se dar exatamente nos capítulos finais, onde eu vou colocar os contra-argumentos daqueles que se opõem à teoria da evolução, ou ao menos tenta adequá-la ao seu modo de ver o mundo. Estou a falar do criacionismo e do design inteligente. Vou colocar as cartas na mesa para que você livremente possa seguir o seu caminho, aquele que melhor satisfaz a sua mente e a sua consciência. Venha comigo e navegamos em mais este universo do conhecimento. Muito bem, meus estimados amantes da química e do conhecimento, vamos iniciar a nossa jornada nesta caminhada à teoria da evolução. Essa teoria ela pode ser dividida em três aspectos: a evolução cósmica, química e biológica. A evolução cósmica procura explicar a origem do universo. A evolução química procura explicar a origem da primeira forma de vida. E a evolução biológica procura explicar a origem da diversidade de espécies. Nós não iremos trabalhar a evolução biológica nessa sequência de videoaulas, porque ela já é bem trabalhada nas escolas. Nos deteremos exatamente na cósmica e na química. Alguns aspectos importantes antes de adentrarmos exatamente na teoria. Quero vos dizer que a teoria da evolução ela é um conjunto de ideias. E logo, por ser um conjunto de ideias e ideias humanas, nós teremos aqueles aspectos, aqueles pontos, aquelas ideias bastante consolidadas que atendem muito bem aos rigores da ciência, que eu vou colocar posteriormente. Outras ideias que estão sendo trabalhadas, testadas e aperfeiçoadas, e à medida que vai sendo aprovadas, vai passando pelo crivo da própria ciência, ela vai sendo consolidada. E claro, não podemos ser ingênuos em sabermos e admitirmos que todo o conjunto de ideias humanas terá aqueles aspectos, aquelas ideias que não correspondem. Eu não vou colocar falsas, o termo falsa, mas que pelo menos não corresponde ainda aos rigores da ciência e passa a ser meras especulações. Então, essas ideias elas vão sendo descartadas ao caminhar do próprio avanço científico. Tem aquele ditado, ferro com ferro se afia, então ciência com ciência se afia. A própria ciência vai se encarregar de ir descartando essas ideias que não correspondem aos seus rigores. Dentro da evolução cósmica, nós temos algumas teorias que procuram explicar como o universo se expandiu ou como ele originou. A teoria mais popular e mais consistente é essa que é denominada da teoria do Big Bang. Ela é a mais consistente porque ela faz várias previsões e dessas várias previsões, algumas podem ser comprovadas, justamente o que nós iremos analisar no decorrer dessa sequência de videoaulas. E, evidentemente, essa teoria, alguns dos seus postulados, ela se adequa a alguns pilares da ciência. A ciência ela tem alguns pilares
dos quais ela é sustentada, dos quais ela trabalha. Alguns desses pilares são a observação, a repetição, a experimentação, a adequação dessas teorias às leis da natureza, das quais nós conhecemos e dominamos, a teorização através, principalmente, de cálculos matemáticos. É o caso da teoria da evolução cósmica, o Big Bang. Alguns cálculos matemáticos se enquadram perfeitamente nela, então essa teoria vai estar sendo trabalhada e várias das suas previsões podem ser testadas, outras não, e por isso ela é a mais popular e a mais difundida. Agora, é interessante nós colocarmos ainda alguns aspectos. Ela não se propõe a explicar alguns assuntos que algumas pessoas erroneamente pensam que ela explica. A teoria do Big Bang, ela não explica a origem do universo. Ela também não explica o que havia antes da expansão do universo e também não explica o que há fora do universo. O escopo da teoria do Big Bang se dá exatamente neste ponto. Ela se propõe a explicar como que o universo, partindo de um estado extremamente minúsculo, muito denso e extremamente quente, se expandiu e chegou até o estágio atual. Esse é o escopo da teoria do Big Bang. Ela se propõe a explicar a expansão do universo e é exatamente isso que nós vamos ver agora. Então, iniciamos, portanto, como é essa teoria. A teoria do Big Bang, ela diz o seguinte, que o universo, há exatamente, ou mais ou menos, essas previsões em bilhões de anos, evidentemente que elas não vão ter uma precisão, assim como a precisão da sua idade, dos seus anos de vida. Mas dizemos que há 13,7 bilhões de anos atrás, o universo estava concentrado em um único ponto. Esse ponto era extremamente denso, ou seja, a matéria estava muito, mas muito concentrada, era extremamente quente, estima-se que a temperatura aí, neste exato momento, era de 10 elevado a 33 Kelvin, ou seja, algo extremamente quente. Neste ponto aqui, nós dizemos que havia a singularidade. O que é isso aí? O que é a singularidade? A singularidade é um ponto onde as leis da natureza, as leis físicas das quais nós conhecemos, elas não atuavam. Nós desconhecemos as leis que atuavam neste exato momento onde o universo estava concentrado num ponto que tinha esta dimensão, 1 vezes 10 elevado a menos 33 centímetros. Ou seja, o que é essa dimensão? Se você pegar a ponta de uma agulha, imagine uma ponta de uma agulha. Você pega 1 metro, divide esse 1 metro em 10.000 partes iguais. Você divide esse 1 metro em 10.000 partes iguais, pega uma dessas partes, é a ponta de uma agulha. Essa ponta de uma agulha tem essa dimensão, 1 vezes 10 elevado a menos 4 metros. A dimensão estimada deste ponto aqui, antes do início da expansão, era de 1 vezes 10 elevado a menos 33 centímetros, ou seja, era um ponto extremamente pequeno, onde todo o universo estava concentrado. Pense, meu amigo, todas as galáxias, todas as estrelas maiores que o nosso Sol, todos os planetas, cometas, satélites, tudo que você possa imaginar estava concentrado neste único ponto de dimensão extremamente pequeno. E num determinado momento,
o universo começa a se expandir. Quando o universo tinha esta idade, a idade de uma fração tão curta, tão pequena, de 1 vezes 10 elevado a menos 35 segundos, ou seja, 1 vezes 10 elevado a menos 35, isso quer dizer o seguinte, menos 35, você pega o 1 aqui, você pega a vírgula que está aqui, anda 35 casas para cá, e aí você coloca a vírgula. Ou seja, essa fração de tempo do universo, a matéria e a energia começa a se separar. E desse ponto até 1/100º de segundos de idade do universo, ocorre o que nós chamamos de inflação. O universo inflou. Inflação. Ele cresceu num estágio extremamente elevado, acima da velocidade da luz. E a partir deste tempo aqui, 0,01 segundos, a ciência acredita que consegue trabalhar bem, porque a partir deste momento o universo passou então a obedecer pelo menos algumas, né, das leis das quais nós conhecemos. E aí ele continuou a expandir, continuou a se expandir e atualmente está se expandindo numa velocidade extremamente alta, e essa velocidade tudo indica que ela está aumentando, até chegarmos em 13,7 bilhões de anos. Aqui nós se encontramos a 13,7 bilhões de anos de idade do universo. Agora, aquilo que eu falei, por que nós acreditamos que esta teoria ela pode ser verdadeira? Veja, não estou afirmando, ela pode ser verdadeira, porque ela atenta a alguns pilares da ciência, daqueles dos quais eu coloquei para vocês. Ela obedece a alguns pilares, que a observação. Nós observamos alguma coisa no universo que nos leva a postular essa teoria, e ela se enquadra em alguns cálculos matemáticos bastante precisos, dos quais algum deles nós vamos fazer nessa sequência de videoaulas. Eu separei aqui uma imagem, uma simulação do Big Bang. Se você digitar no Google imagem ali Big Bang, vai lhe aparecer várias imagens, entre elas essa aqui, onde nós temos a singularidade, o ponto extremamente pequeno, denso e quente, e num determinado momento ele começa a sua expansão e vai se expandindo, até chegar no exato momento em que nós nos encontramos a 13,7 bilhões de anos. Agora, quais são os pontos que essa teoria obedece? Nós vamos trabalhar dois aspectos que a teoria do Big Bang ela tem uma sustentação bastante forte. O primeiro é o efeito Doppler, que vai mostrar que sim, o universo está se expandindo. Alguém pode perguntar, bom, como é que se chegou na conclusão de que o universo está se expandindo? Ou então, como é que se chegou na conclusão de que ele se expandiu de um ponto minúsculo, muito pequeno, e continua se expandindo? Bom, para isso, nós temos uma observação muito forte, e inclusive temos uma lei, a lei de Hubble, que foi o cientista que observou primeiramente que o universo está se expandindo, que as galáxias estão se separando uma das outras. Este é um ponto bastante forte, e depois o outro é a radiação de fundo, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que já foi detectada, foi determinada. Então esses dois aspectos dão bastante sustentação à teoria do Big Bang. Analisamos primeiro então o efeito Doppler.